muito de um mundo europeu e tal, então, criticando isso, criticando essa ideia de universal como uma ideia eurocêntrica de universalização. Mas, ao mesmo tempo, ele vai falar que o antropoceno coloca um problema, porque, de fato, você tem o surgimento do humano como espécie, e, por outro lado, você tem uma ideia de planeta, né? Quer dizer, a gente se... Por mais que as histórias sejam, não existe uma história só, não existe uma teleologia, um fim da história particular, você tem a ideia de que o planeta está sendo destruído. Né? É aquela coisa, por exemplo, de você ver o Davi Copenaua, né, escrevendo, dizendo, não, mas de fato a gente precisa. Quer dizer, o que os brancos sabem da Terra não é o que a gente sabe, né, mas de fato a gente precisa sentar junto, porque o que vai ser destruído é o mesmo planeta. Né? Então tem uma planetariedade, que eu acho que é um conceito que aparece, que é alternativo à ideia de globalização, e que ele vai chamar de universal negativo, né? Que que não tem um conteúdo, mas a ideia de que a gente se junta na tragédia, né? Na catástrofe. E aí, na verdade, ele acaba revisando um pouco as próprias premissas da crítica pós-colonial, colocando essa ideia de um novo planeta, de uma nova ideia de planeta. Né? Então, estamos todos juntos, né? Nós, os indígenas, né? Então precisamos tentar para conversar na medida do possível. Então, era mais ou menos esses os pontos. Que é o que você fala no final, né? O que fazer, né? O que a arqueologia pode ajudar nesse debate, né? A vida dos objetos, o que os povos da Amazônia podem ajudar, a questão do manejo da floresta. E por aí seguimos. Né? Mas é isso. Bom, vou tentar. Bom, obrigado pelos comentários, né? E eu vou tentar responder assim. Eu continuo, na verdade, conversar com vocês. Uma coisa, eu tinha lido esse texto do Chakrabarty há alguns anos, né? E aí reli agora por causa do curso que a gente está dando, né? Eu resolvi não, né? Tive que relê-lo. E uma coisa que chamou muito a minha atenção, isso tem a ver muito com as conversas que eu tinha tido com vocês, né? No Sexta. Nos últimos tempos, que eu acho muito legal, Chakrabarty, Satya, o que eu acho muito legal nesse texto é que ele coloca, se eu pudesse sintetizar de maneira muito, talvez simplória aqui, mas é que em 2009 ele percebeu uma coisa que, de certo modo, antecipa ou está em sintonia com o movimento que caracteriza a antropologia nos últimos anos, e não só a antropologia, mas o direito também, que é colocar a natureza como sujeito histórico, eu acho. Né? Ele discute, né, alguns teóricos da história, Collingwood, o Croce, né, na leitura que eu fiz, pelo menos, como o próprio Brodel, que é um cara que fala das diferentes temporalidades, né, mas existe uma tradição intelectual na produção historiográfica ocidental que vê sempre a humanidade como agente, como centro, né, coloca a humanidade nessa centralidade para a construção das narrativas, né, da produção historiográfica do conhecimento histórico. E, na verdade, essa é a contradição com a qual ele trabalha, porque, ao mesmo tempo que nós sabemos, que ele percebe, né, que ele chama atenção para o fato de que essas mudanças, que estão gerando esse colapso de escalas, eu acho que ele foi a primeira pessoa que formulou isso de uma maneira tão interessante, é uma coisa que está internalizada para nós hoje em dia, mas há 11 anos atrás ele falou, olha, a gente tem uma escala, que é a escola, que eu gosto de chamar de escala cósmica, né? E a escala da vida, das nossas histórias de vida que estão colapsando, de modo que nós somos testemunhas. Eu vou falar um pouco sobre os indicadores daqui a pouquinho que a Karen pediu para eu falar, mas a gente do ponto de vista, assim, se eu puder usar essa expressão, é uma oportunidade maravilhosa para um cientista social, para um cientista social, ver isso é uma catástrofe, é terrível, é assustador, mas ao mesmo tempo é uma coisa única, inédita e nova na história da nossa espécie, esse colapso de escalas que ele chama a atenção. E o que é interessante, e acho que é uma contradição, ele aponta, eu não sei até que ponto ele consegue resolver isso, nem sei se ele queria resolver isso nesse texto, mas por um lado falar que existe um desafio que é para a história, né, para a produção historiográfica, que é incorporar a natureza como sujeito, que é uma coisa que a antropologia está fazendo também.
é um esforço interessante da antropologia nos últimos anos, né, que é fazer uma antropologia além do humano, digamos assim. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito conversando com vocês nos últimos tempos. De certo modo, eu acho que ele chama atenção para isso também, é produzir uma história ou conhecimento historiográfico além do humano também, incorporando a natureza como sujeito. Ao mesmo tempo, isso assim, é interessante, porque eu não sei até que ponto, eu não acompanho a produção historiográfica para poder saber até que ponto isso rendeu, isso está crescendo ou não, como tem crescido na antropologia, mas isso só aponta para uma contradição também. Por quê? Porque é saber que a gente tem que fazer isso, tem que fazer esse movimento, mas ao mesmo tempo, saber que essa questão essas mudanças que estão acontecendo agora resultam, né? Se a gente tiver que associar isso à ação de alguém ou de uma espécie, quem está produzindo isso é a nossa espécie. Então, isso acho que é uma coisa interessante que é bacana nesse texto, que é abrir essa possibilidade, né? Ele fala, a quarta tese, né? A combinação entre a história das espécies e a do capital é uma exploração dos limites do conhecimento histórico. Ele fala probing, né, que é você testar, quer dizer, de certo modo ele está propondo aqui uma reformulação, se esse fenômeno, da maneira pela qual essa tradição intelectual, ele é mais ou menos herdeiro, né, porque ele é indiano, ele escreve a partir das beiradas, ele é um cara que estudou na Austrália, né, apesar de estar numa universidade, digamos assim, importante no esquema acadêmico norte-americano, a Universidade de Chicago, ele é um cara que vem de fora e conquista esse espaço, né? Mas eu acho que, no fundo, ele está dizendo que isso cria um novo contexto, uma nova condição para a produção do conhecimento historiográfico, né? Então, isso eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que ele aponta para uma coisa interessante. Eu suspeito, você talvez conheça ele, né? Eu conheço esse texto dele, as coisas mais recentes dele, né? Mas dá para perceber, ele tem uma crítica que é uma crítica que eu diria que é pós-colonial e também muito influenciada pelo marxismo, né? Então, ou por uma crítica, pelo menos, né? Das perspectivas metropolitanas. Então, ele fala uma coisa interessante também na segunda tese, né? O antropoceno como história da globalização. Quer dizer, essa ideia de liberdade, eu não marquei o número da página ali, mas ele fala, né, que é um conceito tão fundamental para a tradição intelectual ocidental, que é um conceito quase naturalizado, né? E, na verdade, ele tem uma frase muito legal, que a maioria das nossas liberdades, elas têm sido energeticamente intensivas, né? Quer dizer, existe um preço da liberdade, que é o tipo de coisa que a gente essa discussão é uma discussão que tem a ver com o debate dele com essa tradição liberal, de produção de conhecimento historiográfico, mas também, de novo, como tudo que se refere a essa discussão do antropoceno, é uma discussão que escapa um debate puramente acadêmico e tem uma implicação que é moral ou política depois, né? Por exemplo, ele fala assim, é a agência geológica dos humanos, o preço que a gente tem que pagar pela busca da liberdade, e no fundo é meio isso, né? Talvez eu esteja fazendo uma leitura muito mais simplória do que o que ele está querendo dizer aqui, mas tem uma dimensão que, uma maneira de ler isso, talvez mais imediata e mais objetiva, é que os nossos estilos de vida ele tem um custo. Quer dizer, essas coisas que a gente naturalizou como parte de um processo de construção das nossas identidades, a tradição intelectual ocidental, que está consagrada numa historiografia que nos separa da natureza, e colocar mesmo Marx, que é um cara que é uma coisa super interessante, mas a natureza está lá para ser modificada. Existe até uma relação dialética. Né? Oi? Quem transforma a natureza. Mas é uma coisa que está lá fora, é um objeto, né? Essa separação, no fundo, é a questão, a grande questão que está sendo debatida de uma vez mais na antropologia, né? Essa separação entre esses dois mundos, natureza e cultura, sujeito e objeto. Quer dizer, ele está no fundo, eu acho que nesse texto ele aponta para os caminhos para uma crítica dessa noção de subjetividade mesmo. Quando ele fala de liberdade, eu acho que ele está criticando esse sujeito, essa ideia de sujeito ocidental, que somos nós, na verdade, mais ou menos, né? Mas que assume que a nossa liberdade de escolher, de consumir, de fazer, é uma coisa que está dada e que isso é um custo que não vai ter externalidade, digamos assim, para não termos que os economistas adoram utilizar. Então eu sinto que ele faz talvez pela essa formação dele, né, por ser um historiador, para entender as dimensões do colonialismo, ele tem uma coisa no coração dele que o aquece, pelo menos nesse texto, para uma noção meio vaga de capitaloceno, digamos assim, né? Eu acho que em 2018 ele meio que abandona essa ideia, mas é uma coisa que ele eu acho assim, a primeira tese é justamente isso. Eu não estou colocando as teses em ordem aqui, desculpa, eu comecei pela quarta, passei para a segunda, eu vou para a primeira, depois a gente vê a terceira. Mas assim, o colapso de novo, já falei, né? Esse colapso é a distinção humanística entre a história natural
e história humana, que acho que isso é uma questão fundamental, que, de novo, acho que esse é o grande tema, que pode dar uma... As humanidades estão passando por uma crise, eu acho, né, de representação, de voz, né, de espaço. Isso se reflete, por exemplo, nesse avanço da extrema-direita e dessas, né, que vou chamar aqui desse negacionismo no mundo, né? E talvez isso aponte para um caminho interessante, né? De novo não, né? Mas essa perspectiva, né? Uma junção, um casamento, uma união, uma reunião, se é que já houve, né? Entre a história natural e a história humana. De novo, ele cita vários autores, ele fala do Carr, do Croce, do Collingwood, né? Como existe uma tradição intelectual que separa, né? E que pensa e mesmo o Brodel também, né, que pensa, mesmo que a natureza tenha um papel importante, né, algum tipo de protagonismo, é sempre colocado como uma coisa externa. Então, eu acho que essa é a questão. O que eu acho legal desse texto, ele faz um diagnóstico interessante, ele fala, olha, a gente tem que tratar a natureza como sujeito histórico, porque ela não pode ser mais vista como uma coisa que está lá fora, que está longe, que é externa. A gente tem que pensar como é que a gente vai fazer isso. Eu não tenho a menor ideia, na verdade, né? A gente pode começar a pensar, acho que isso é uma tarefa para a geração nossa e para a de vocês também, tentar incorporar essa questão. E a questão de pensar nos humanos como agentes geológicos, né? Quer dizer, uma vez mais, isso é uma coisa, eu anotei aqui, eu vou falar mais sobre isso na aula de sexta-feira, né? Mas eu li um texto de divulgação científica muito legal sobre a questão da explosão, do impacto daquele meteorito que atingiu o planeta mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Tem um debate também, eu não sou paleontólogo, mas alguns autores associam essa explosão, esse evento catastrófico à extinção, né, de várias formas de vida, inclusive, né, os grandes répteis, os dinossauros. Mas o que é interessante, quando você falou sobre isso, né, Renato, quer dizer, o texto do Crutzen, né, quando associa essa escala, os humanos assumindo um papel que tem uma escala geológica, né, não é a mesma coisa, mas essa discussão é muito legal. Posso ler? É uma coisa meio rápida, né? Mas assim, primeiro, calma aí, onde é que está? Me dê só um segundo aqui para eu me achar aqui, né? Esse asteroide, ele chegou, quando ele bateu aqui no planeta, pensei até naquele filme do Lars von Trier, o Melancolia, né? Foi mais ou menos 66 milhões de anos atrás. Ele chegou com uma velocidade de 70 mil quilômetros por hora. O que eu quero dizer aqui, eu não estou dizendo que a gente está fazendo a mesma coisa, mas o que a gente está fazendo pode ter um impacto comparável a esse evento aqui, 72 mil quilômetros por hora. Provocou uma onda de choque na atmosfera, ele abriu uma cratera de mais ou menos 10 quilômetros de largura. Eu sempre, quando eu lia sobre isso, eu falava, mas tudo bem, 10 quilômetros é muito, mas o planeta é muito maior do que isso, porque é uma batida, né, que nesse a bolinha de papel que o Serra recebeu na campanha eleitoral de 2010, né, uma pedrinha que bate na cabeça, mas aí, assim, ele abriu uma cratera de 30 quilômetros de profundidade. Aí o que acontece? A velocidade, ele chegou a 72 mil quilômetros por hora, então ele veio queimando na atmosfera. Então esse impacto provocou incêndios na atmosfera, né, antes mesmo de atingir o solo. A gente tem, como resultado da paulada do choque nele, que é lá em Yucatán, né, hoje em dia está no fundo do mar isso, né, levantou uma montanha maior do que o Monte Everest, mais de 8 mil metros na hora, assim, na beirada, liberou uma energia de mais de 1 bilhão, equivalente a mais de 1 bilhão de bombas de Hiroshima, essa paulada, né? Jogou na atmosfera material incandescente sob a forma de vidro e de rocha. E alguns dos materiais que foram liberados, desses fragmentos que foram liberados pela essa paulada, foram parar em Marte e até nas luas de Júpiter. Então pode ser que tenha alguma bactériazinha que estava aqui no planeta, que saiu voando por aí, se resistiu a essa paulada, essas extremófilas, né, atravessou a Via Láctea e foi parar numa lua lá de Júpiter. Levantou uma pluma de sedimento suspenso, provocou incêndio na atmosfera, como eu falei, né, queimou um monte de floresta, provocou uma série de tsunamis, e aí a coisa que a gente conhece maior, a poeira que levantou, bloqueou o Sol durante mais ou menos 1 ano, diminuindo a fotossíntese, a produção de oxigênio, a temperatura caiu, teve um frio intenso, e a gente tem mais ou menos a estimativa dos paleontólogos, 75% de extinção das espécies que viviam no planeta. Esse impacto, estou acabando aqui, liberou 1 trilhão de toneladas de gás carbônico, 10 bilhões de toneladas de metano, que é o CO3, 1 bilhão de toneladas do que? Não consigo ler minha letra. De alguma coisa que não consigo ler agora aqui, e 10 trilhões de compostos sulfúricos, provocando chuva ácida.
E aí chego nas perguntas da Karen, e criou um extrato geológico, que esse marcador, é um marcador estratigráfico, né, de transição dessas eras geológicas, que tem mais ou menos 5 centímetros de espessura. Essa catástrofe toda gerou uma coisinha, sei lá, né, de 2 dedos de espessura, que tem uma concentração muito grande, que é o limite, né, que é o extrato que marca o limite entre o Cretáceo e o Paleógeno ou o Terciário, mas que é uma camadinha, vou mostrar isso na sexta-feira, tem umas imagens, é uma camadinha delgada, mais ou menos 5 centímetros, que tem uma concentração muito grande de um elemento químico chamado irídio. Então, assim, esse é um evento catastrófico, né? Não estou dizendo que a gente está fazendo isso na mesma, quer dizer, talvez até estejamos, né, de uma outra maneira, mas o que o Crutzen está dizendo é que o antropoceno ele pode ter um efeito compatível a uma catástrofe como essa. Talvez eu possa estar enganado aqui, né? A gente sabe que essas transições entre eras geológicas, geralmente elas são processos muito lentos, é difícil marcar, mas essa transição entre o Cretáceo e o Terciário, o Paleógeno, é o que é marcada por um evento catastrófico. E pode ser que o antropoceno tenha um impacto comparável, se a gente pensar em termos de emissão de gases, ou de extinção de espécies, mais ou menos comparável, digamos assim, do que esse que a gente está do que aconteceu mais ou menos 66 milhões de anos atrás, colocando em xeque a possibilidade da reprodução de vida do planeta, pelo menos como a gente conhece hoje em dia. Então, não sei se eu respondo sobre o Chakrabarty ou não, mas acho que isso dá uma... O grupo também, quer dizer, esses caras estão falando, olha, a gente passou, o Chakrabarty fala sobre isso, a gente passou, a humanidade passou a ser um agente que tem uma nós somos comparados a um meteorito, digamos assim, né? Um meteorito um pouquinho menor, de repente, mas que pode ter um impacto catastrófico mesmo. E o desafio daqui para frente, eu acho, é pensar numa história também que inclua a natureza como sujeito, né? Que é uma coisa que, tradicionalmente, pelo menos a produção historiográfica que ele arrola ali no texto dele, coloca como uma situação que é subordinada ou externa. Tudo bem? Não sei se... Vamos conversando, né? Aí, no caso das perguntas que vocês fizeram, eu acho que... Eu anotei algumas aqui, vou mencionar. Assim. É uma pena, até porque eu gosto muito do Scott, vou acabar falando um pouquinho sobre ele também, pelo menos para esquentar a conversa de vocês para a semana que vem. Vou começar pelo final, eu acho. Por que antropoceno? De novo, eu não sou dogmático com relação a isso, eu não tenho... Nem que ser. Eu acho que antropoceno já pegou, entendeu? É um conceito que tem uma... Ele já saiu da academia, entendeu? É uma coisa que já não está mais... Então, eu acho que é importante discutir criticamente, né? O debate tem que continuar acontecendo, o debate acadêmico, a gente tem que criticar, e tem que explorar, e tem que, né, sacudir e ver, mas eu acho que ele já ganhou uma vida própria, e eu acho que nesse momento essa questão é tão urgente e tão importante que eu acho que a gente tem que tentar, a gente tem que requalificar, mas para mim já é antropoceno. Eu acho que, apesar de, né, eu oscilo muito. Semana passada eu estava pensando de um jeito, aí comecei a ler mais sistematicamente para preparar essas aulas agora, e falei, já existe antropoceno, será que vale a pena? Né? Sou simpático a outras formulações assim. Então, de novo, pode ser que daqui a uma semana eu mude de opinião, e pode ser que vocês me convençam até o final do nosso curso a pensar de uma outra maneira, mas por enquanto eu acho que o antropoceno ele cumpre um papel político importante. Essa discussão não é só acadêmica, ela é política também. A gente tem que ser um pouco ninja, né? A gente tem que ter um pouco de eficiência, assim. A gente tem que, né, trabalhar de uma maneira que seja mais... Então, por enquanto eu fico com o antropoceno, eu não vou me matar, nem matar ninguém por causa disso, estou disposto a rever a minha opinião, mas eu acho que é uma critério puramente utilitário, meu. E talvez baseado num falso pragmatismo. A gente tem que ver se isso funciona ou não. Então, de novo, não sou dogmático com relação a isso, mas eu acho que, por enquanto, eu estou ficando... Né, legal ver as críticas, mas estou ficando com isso. Aí, o que eu acho? Assim, uma coisa que... De novo, a pergunta, vou ticar aqui, né? Essa coisa da agricultura, eu estou indo de trás para frente, começo pelas últimas, né? Vou começar pelos pontos do Renato e vou chegar até a Karen. Essa coisa do Scott, né? Da agricultura, do antropoceno, esses antropocenos mais leves, mais pesados, você falou, não me lembro exatamente, né? E os trabalhos do Ballet sobre a antropização da floresta também. O que eu acho, na verdade? Eu de novo, aprendi isso muito com a Karen e com a Joana, que não está aqui hoje, né? Eu sempre fui um cara que dá antropização, florestas antrópicas. Ainda gosto dessa ideia, mas uma coisa que eu tenho percebido, graças às conversas que a gente tem tido, é que a gente tem que, talvez até
relendo agora o Chakrabarti, entendendo um pouco melhor o Chakrabarti, né, é que, na verdade, esse papel da antropização é importante, mas é importante a gente pensar também nesses outros agentes que são, né, viventes e não viventes para nós, que tem esse papel importante na composição desses universos, né, que fazem parte dessas forças antrópicas também. Então, eu acho legal. O Bill foi meu professor, Baleu, tenho o maior respeito por ele, meu amigo também. Eu acho que é importante pensar em antropização, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a gente tem que. Acho que o nosso próximo passo é fazer um pouco na arqueologia o que o Chakrabarti está propondo que os historiadores façam também, que incorpora. A natureza está sempre presente para a gente. E a gente trabalha com essa ideia de antropização, de uma relação dialética, mas é incorporar, topar o desafio de incorporar seriamente, não sei como fazer isso ainda, né? Mas entender a natureza como agente histórico também, porque é a partir dessa incorporação, desse entendimento da natureza como agente histórico, a natureza é uma coisa complicada. Eu estou só chamando de natureza, senão a gente vai ficar discutindo a natureza aqui também, assim, mas acho que estou tentando ser, né? Acho que está meio claro para todo mundo, pelo menos nesse nível de conversa agora, assim. Mas ao incorporar a natureza como agente, isso, inclusive para tentar entender melhor com essas configurações que foram se construídas ao longo do tempo. Então, eu acho que, de novo, é um desafio interessante esse do Chakrabarti, porque ele vale também para nós que trabalhamos com, né? Acho que arqueólogos são historiadores também, a gente trabalha com uma escala de tempo diferente, né? Nossa fonte é outra, mas acho que essa é uma questão interessante também. E no caso da agricultura, do Scott, o que é interessante? A agricultura é uma coisa fascinante, porque estudar a agricultura a partir da arqueologia, porque era uma coisa que acontece em vários lugares do planeta, de maneira independente, mais ou menos na mesma época, né? Eu não acho que seja um imperativo universal que empurra, ou que conduz, ou que gera esse processo, né? Eu acho que tem a ver até com mudança climática, uma explicação, tem a ver com demografia um pouco também. Quer dizer, nós sabemos que a nossa espécie, ela tem pelo menos 350 mil anos, o Homo sapiens, né? O Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens tem um debate sobre isso também. A gente tem ancestrais mais antigos ainda, né? Mas os fósseis mais antigos, com características anatômicas parecidas com as nossas, a ponto de a gente poder falar que a gente pertence à mesma espécie, e se supõe que com o mesmo sistema operacional, digamos assim, né? Capacidade cognitiva, tem mais ou menos 350 mil anos. Então, a capacidade o conhecimento do ciclo reprodutivo das plantas e dos animais é uma coisa que já está com a gente muito antes do advento da agricultura. Eu acho que está com os Neandertais também, que era uma espécie muito próxima da gente, mas um pouco diferente também. Mas agora aconteceu alguma coisa a partir de uns 12 mil anos atrás, 13, que dá esse clique no planeta inteiro, e nós temos vários centros independentes de domesticação de plantas, de emergência, de neolitização, digamos assim. Acho que neolítico é um conceito que a gente tem que relativizar, né? A gente tem 2, pelo menos, na China, tem um na Melanésia, Nova Guiné, tem o Crescente Fértil, que é o mais conhecido de todos, né? Tem um ali na Etiópia, eu acho. Onde mais a gente tem? Tem na Mesoamérica, né? Tem um na América pequenininho, nos Estados Unidos. A gente tem 2, pelo menos, aqui na América do Sul, né? Um nos Andes, um aqui na Amazônia. Quer dizer, a Amazônia foi um grande centro, na minha opinião. Então, a gente tem, por alguma razão que não está clara, talvez nunca fique, né? Em vários lugares do mundo, entre mais ou menos, sei lá, vou falar 12 mil, anos atrás e 8, 7 mil anos atrás, o pessoal começa a virar agricultor, digamos assim. Não é simples, né? Virar agricultor é uma coisa que a gente tem que criticar também. Então, essa espécie de sincronia, né? Numa escala muito grosseira, assim, mas independência da emergência da agricultura é uma questão fascinante, e que acho que ninguém tem uma boa resposta, mas um caminho para entender isso é o quê? Então, assim, isso permite pensar em neolítico, entre aspas, como uma espécie de fenômeno global, né? Pensando um pouco no Scott e também nos marcadores estratigráficos dos quais a Karen fala aqui. Eu acho que, na verdade, o que a gente está vendo no caso aqui da Amazônia é que neolítico talvez não funcione muito no nosso caso aqui, porque tem muita planta que não é domesticada, tem um neolítico diferente aqui, né? Tem muita planta que não é domesticada, que é selvagem. Então, acho que a gente tem que relativizar e trabalhar mais esse conceito. Mas, nessa escala da discussão que a gente está tendo agora, eu acho que é legítimo reconhecer que, de fato, tem uma coisa que acontece a partir de mais ou menos 10 mil anos atrás, de maneira sincrônica e independente, em vários lugares do planeta que os autores têm chamado de neolítico. Então, existe uma marcação, a gente tem uma marcação, tem um marcador estratigráfico para isso, né? Pensando na primeira pergunta, uma das primeiras perguntas, na quarta pergunta da Karen, né? A gente consegue ver o que é uma mudança significativa, a produção de cerâmica,
em muitos lugares, né, estruturas que estão ligadas eventualmente, ao aumento do tamanho dos sítios arqueológicos, né, tem um debate de qual é a idade das primeiras cidades, mas a gente começa a ter grandes aldeias, pelo menos, né? Isso é muito claro no Oriente Médio, né? no Natufiense, já mais ou menos uns 9.000 anos atrás. Quer dizer, a gente começa a ver que tem um processo de adensamento demográfico que tem uma pegada, que tem uma resposta, inclusive, na emissão já de gases, né? Tem um reflexo na atmosfera, mas que tem uma visibilidade arqueológica que é muito bem caracterizada. Então, assim, isso permite, eu acho, a ideia de neolítico, apesar dela ter que ser relativizada, trabalhada e aprimorada, mas, assim, acho que existe um certo consenso, eu diria, entre a maioria dos arqueólogos, de que tem um marcador de caráter mais ou menos universal, que é universal no planeta, né, que marca essa mudança. Não acontece em todos os lugares, né, tem muita gente que continua vivendo até hoje, de uma maneira diferente, mas em termos gerais existe uma coisa que acontece, um processo de mudança que é bem visível. Não sei se eu te respondo bem, Karen, mas assim, eu vou falar um pouco mais sobre estratigrafia daqui a pouquinho, mas acho que existe uma boa resolução. O que a gente tem que fazer? Eu sou um cara meio suspeito dessa visão, eu gosto do Scott por causa disso, assim, porque eu acho que tudo bem, a gente tem esse processo de mudança, mas esse neolítico, entre várias aspas, ele tem caminhos diferentes, né? O neolítico aqui da tropical da gente é o neolítico de árvore e de batata, né? Não da batata inglesa, né? Mas de batata no sentido amazônico, de batata de raízes, né? E como o Scott fala, o que eu acho muito legal do argumento dele é isso, assim, se você planta grão, por exemplo, é muito fácil, né? Os grãos têm algumas características, cultivo de cereais. Primeiro, tem uma certa sincronicidade, né? A domesticação do trigo, por exemplo, ela tem a ver menos com a questão de uma seleção para um grão maior e mais com o fato da seleção para um tipo de planta que vai produzir os grãos na mesma época. Porque imagina você tem um trigal ali, um arrozal. Se cada pezinho ali de arroz ou de trigo vai produzir numa semana diferente, você não pode ir lá e colher um grão, depois você vai lá e colhe outro, né? A ideia, a seleção dessas plantas, aparentemente aconteceu para o quê? Para sincronizar os eventos de colheita. Então, a colheita ela acontecia mais ou menos na mesma época, ela era sincronizada, isso cria uma série de vantagens, não sei se vantagens é o termo que a gente deve usar aqui, mas cria uma série de peculiaridades que são interessantes. Então, se você colhe ao mesmo tempo, dá para armazenar muito mais facilmente. Grão é relativamente mais fácil de armazenar. Dá para contar, dá para pesar, né? A escrita cuneiforme provavelmente está associada a sistemas de contagem, de contabilidade de grãos, né? No caso dos incas, né, os quipus, que era um sistema de notação dos incas baseado em nós, né, provavelmente está associado também a um sistema de contabilidade para grãos, provavelmente para o milho. Então, assim, o cultivo de grãos tem essa coisa, ele acaba disciplinando, ele cria uma disciplina, né? Ele acaba domesticando, não é? De certo modo, não é o trigo que domestica, não é a gente que domesticou o trigo, mas o trigo acaba domesticando um pouco a gente também, porque ele impõe um ritmo que tem a ver com esse ritmo de colheita, de plantio e também de armazenagem. E plantar batata, né, para usar uma expressão pejorativa aqui no Brasil, você colhe quando você quer, né? Vocês sabem disso, né? A mandioca está lá, não tem uma época da colheita, não tem que chegou o mês da colheita da mandioca. A gente tem uma série de plantas que elas têm uma época específica de produção, as árvores na Amazônia, mas as raízes têm essa peculiaridade, que elas têm essa elas são quase que elas são contra-estatais, digamos assim, né? Eu fico pensando qual que é a civilização, talvez a batata um pouco nos Andes, né? A batata na Europa ela é muito mais recente, mas pode ser que tenha algum exemplo que eu não me lembro agora. O taro na Melanésia. Então, mas não tem a ver. Então, o taro na Melanésia, mas a gente não tem nenhum estado, até onde eu sei que as raízes eram importantes na China no começo, tem um debate, né? O arroz chega depois, nas Filipinas, mas acho que a gente não tem nenhuma grande civilização em estado, que se constitui um estado pristino, que está baseado no cultivo de... Se bem que não sei se a farinha talvez cumpra algum sentido semelhante a esse, né? Farinha, talvez o equivalente do grão feito a partir do tubérculo. Talvez, mas aí qual é a questão? É a questão da colheita, né, do trabalho, e nesse sentido eu sou um cara meio marxista, assim. Eu acho que as relações de trabalho são fundamentais, meio marxista não, marxista, né? Eu acho assim, organização do trabalho, coordenação do trabalho, né? Eu acho que a questão do cultivo e da colheita, né? E em alguns casos a produção de estruturas hidráulicas para facilitar o cultivo e a colheita, quer dizer, existe uma disciplina
que é colocada, não vou usar imposta, que é um termo meio pesado, assim, mas que a armazenagem, sem dúvida, é importante, a farinha pode cumprir esse papel, mas tem uma outra dimensão da produção, que é essa sincronização dessa dimensão da produção que os grãos, de certo modo, põem ou estabelecem, e que é muito mais frouxa com os tubérculos, né? Você não precisa, de novo, você não tem uma época da colheita. Você vai, tudo bem, tem uma mandioca começa a produzir a primeira mandioca, vai todo mundo colher, é uma festa, faz caxiri, cai suma, né? E é uma beleza, assim, mas continua produzindo, né? Na verdade, é o oposto, né? Existe o que eu acho que é interessante no caso aqui do Novo Mundo, talvez Velho Mundo também, é que existe uma demanda que vem da política, no sentido mais amplo da política, que, de certo modo, né, a gente tem intensificação na produção. Eu vejo lá no Alto Xingu, por exemplo, quando tem o Quarupi, né, todo mundo vai... Aqueles caciques têm uma vida miserável antes do Quarupi, né, que eles têm que trabalhar para garantir que vai ter mandioca para todo mundo. Então, existe uma intensificação da produção que está muito mais ligada a um evento, que não é um evento puramente adaptativo, do que propriamente... Então, eu acho que farinha sim, cara, mas eu acho que tem uma outra coisa, que é essa coisa da... Por isso que eu gosto desse argumento do Scott. O argumento, assim, é um argumento até meio simples, mas é o simples... É botar o ovo em pé, né? Depois que o cara fala, ele formaliza de uma maneira tão elegante, simples não é uma crítica, pelo contrário, é interessante. Então, eu acho assim, tem agricultura no início do Holoceno, né, que está ligado, eu acho que isso tem a ver com mudança climática, com essa sincronicidade da agricultura em vários lugares do mundo, o clima fica mais quente, né? E menos seco e menos frio, então acho que isso é uma coisa interessante, mas eu acho que a gente tem que qualificar. Eu gosto do Scott porque ele marca essa diferença entre essas economias mais baseadas em grãos e economias baseadas em outros tipos de plantas, e acho que se você botar árvore na história, aí o negócio vai para o espaço mesmo, porque você planta o castanhal, vai durar de quem que é dono do castanhal? Vai morrer, vai nascer, vai embora, quer dizer, é difícil você pode até ser dono durante a sua vida, mas transmitir um castanhal durante, né, 20 gerações, isso não existe, né? Acho que essa questão da acumulação é interessante, é muito mais difícil você acumular em economias que estão baseadas em outras plantas que não os cereais, né? É interessante que mesmo quando você tem o cereal, o milho na Amazônia, mas você não tem uma relação com o milho como você teria de estoque e tal. Não tem. O milho é o quê? Vai fazer cauim, vai fazer... O milho é para fazer caxiri, você, né? Você sabe, você conhece bem, para fazer caxiri, para comer pipoca, né? Quer dizer, o milho é um milho. Eu tive agora, estava no campo lá, fazendo campo numa terra indígena, os Tupari, lá em Rondônia, quando estourou a pandemia, e eles plantam um milho maravilhoso, eles fazem um caxiri maravilhoso, eles chamam de tixa lá, né? Que é de milho, de um amendoim que só tem 2 grãos, é um amendoim, uma fava que só tem 2 grãos, amendoim que você come ele cru até, docinho, e mandioca também. Quer dizer, o milho é interessante também, porque em alguns lugares, quando o milho entra, ele está muito ligado ao crescimento demográfico, ele tem uma coisa meio James Scottiana, por exemplo, na Mesoamérica, na América do Norte, com Mississippi, talvez aqui, né, no Horizonte Médio, aqui nos Andes, com Tiwanaku, depois com os Incas, né? Mas tem outros lugares, na Amazônia o milho entra... Beleza, que bom que o milho chegou, mas é para fazer cerveja, é outra coisa, não é para nenhum chefe. Nenhum chefe ambicioso vai conseguir se cacifar, querendo plantar milho e armazenar esse milho, né, no contexto amazônico. Eu acho que tem uma coisa diferente mesmo. Para o Guarani, o milho é fundamental, né? O milho é a grande base mesmo alimentar. Sim. Mas, de novo, a gente não tem, até onde eu sei, arqueologicamente a gente não encontrou ainda, a gente não tem silos, né, estruturas de armazenagem, né, a gente não vê isso com o milho aqui, até porque é difícil, porque é muito quente, né, muito úmido também. Aí, então assim, no caso só para não me perder aqui, eu acho que tem essa questão da pandemia, né, que eu acho que o Renato falou também, o futuro. Eu acho que a gente não, eu sou meio assim, no começo eu estava mais... esperançoso, assim, acho que a gente tem que ter esperança. Eu acho que a gente vai voltar, nós vamos usar máscara, as pessoas vão usar máscara em aeroporto. Eu acho que se a gente não fizer alguma coisa concreta para parar isso, existe uma pressão, uma demanda muito forte para a vida voltar a ser o que era antes. Agora, de fato, pandemia tem a ver com o quê? Tem a ver com contato, né? As pandemias,
pode ser que existem outras que eu não sei, mas a primeira, talvez, grande pandemia descrita é aquela do Justiniano, a peste do Justiniano, né? No início do século VI, eu acho, início do Império Bizantino. Pode ser que haja mais antigas, eu não sei. Mas, de novo, depois a gente tem a peste negra, a gripe espanhola, tem outras mais, né? Mas isso tem a ver o quê? Com contato, né? Então, nesse mundo cada vez mais globalizado agora excessivamente globalizado, né? A velocidade de transmissão dessas pandemias é uma coisa que é muito, muito maior. Então, eu acho que sim, eu acho que... Desculpe. Não, só para complementar, porque eu acho que você já estava falando do Scott, e a questão das epidemias, das zoonoses, é super importante também, como um dos argumentos, né, do livro dele, que eu acho que é diferente de uma questão de globalização, né, assim, complementando essa questão da pandemia. Tem um texto que saiu na N-1 do Robbie Wallace, junto com outros autores, que eu acho que é muito interessante nesse sentido, que ele fala um pouco da geografia do capitalismo e de como o modo de produção capitalista, de alguma forma, propicia o aumento da virulência dos patógenos, né, enfim, reduzindo diversidade, o modo de confinamento dos animais e tal, e depois, em seguida, a própria propagação disso, justamente por essas possibilidades de circulação. Então, né, uma doença que sai de um determinado lugar da China, né, eles fazem até um cálculo que diz que o vírus demorou cerca de 8 semanas para sair do local em que ele, digamos, fez o salto zoonótico até chegar, sei lá, em Nova York. Então, de fato, é uma coisa muito numa velocidade, justamente, numa aceleração que é incomparável. Embora essa questão da zoonose, ela seja muito anterior, né? Assim, eu acho que o próprio modo do nosso estilo de vida, desse agrupamento, né? Que o Scott fala do domus multiespecífico, né? Somos nós com os animais, com as plantas e todas as nossas pestes, né? Tem até uma frase engraçada, eu não lembro que filósofo do século XVIII dizia isso, né? Que se você quer estudar os animais, você tem que começar pelos animais mais próximos do homem, que não são, enfim, não é o cavalo, o cachorro, enfim, os animais domésticos, mas, sei lá, o piolho, sei lá, né, todos esses bichos que compõem esse corpo que é resultado do nosso modo de vida coletivo. Então, acho que esse aspecto da zoonose é muito importante também, para entender, né, essa trajetória do antropoceno. E o fato de que a gente tem pouquíssimos animais domesticados aqui nas Américas, né? Isso é uma coisa super interessante. E talvez essa letalidade dessas doenças trazidas, talvez não, certamente, pelos europeus tenha sido tão grande porque justamente não existia uma história imunológica de convivência evolutiva entre os povos indígenas e os animais domésticos, né? Essas doenças matavam muita gente na Europa e na África também, mas matavam muito mais aqui, como matam até hoje, né? A gente está vendo isso no Covid de novo. E esse debate, por que tem tão pouco animal domesticado aqui, é uma questão super interessante também, que né, a gente tem um monte de gente interessante que escreveu sobre isso já. Acho que não é o caso de falar sobre isso agora, senão a gente pode ficar a noite inteira assim, mas é uma questão super interessante e importante também, mas que de fato tem a ver com essa história natural, né, desses patógenos aqui. O Scott, ele coloca a epidemia no pacote da Revolução Neolítica, né, de certa maneira. Sim, e aí, para outro curso do Antropoceno, um dos textos que eu coloquei, que é aquele do Larsen, sobre Çatalhöyük, é isso. Eles têm um registro, Çatalhöyük é uma grande, acho que não é uma cidade, mas é uma grande aldeia, um mega sítio da Anatólia, do Neolítico, ocupado acho que 7.000, 4.000 anos atrás. É um sítio importante, foi super estudado, e é um sítio onde as casas eram uma do lado da outra, entrada por cima, e elas eram reconstruídas a cada 30 anos, mais ou menos, então a gente tem várias camadas, eram destruídas e reconstruídas. E os mortos eram enterrados dentro das casas, em cantos ali, em nichos nas casas. Então, existem várias camadas de pisos de casas com sepultamentos humanos. Então, dá para ter uma ideia de como essa mudança de qualidade de vida vai mudando ao longo do tempo. E a gente sabe, o Scott fala sobre isso também, a agricultura não foi... Aí é uma questão do Chakrabarty, que acho que a Karen falou aqui, que é a escala, que eu anotei como escala de tomada de decisão. Porque durante muito tempo esse debate sobre a agricultura era a ideia de que a agricultura foi uma solução encontrada, né? Se a gente olhar as teorias clássicas sobre a agricultura, Gordon Childe, que talvez tenha sido o grande arqueólogo, na minha opinião, do século XX, ele via a agricultura para resolver um problema.
nos anos 30, ele escreveu isso, olha, o clima mudou, as populações, humanos e animais vão ficar confinados em oásis, e a agricultura aparece como jeito para resolver o problema de alimentação. Estou simplificando uma coisa que é muito mais complexa. E tem um autor que eu gosto muito, que ele não era arqueólogo, ele era um botânico, na verdade, chamado David Rindos, que escreveu um livro, em 1984, chamado Origens da Agricultura, que é um livro chatíssimo, cheio de gráfico, assim, mas é um livro muito legal. E ele fala algumas coisas muito bacanas. A primeira, é o processo coevolutivo. Não é, plantas e animais, não é só, né? Ele desantropiza um pouco a questão da agricultura. E ele fala uma coisa que é meio óbvia, mas que é genial, que é assim, ninguém inventou a agricultura, né? O cara não saiu de casa de manhã e falou assim, Maria, chega dessa vida de caçador-coletor, agora eu quero mandar em você, vou virar agricultor. A gente sabe que os caçadores-coletores são mais igualitários em termos de gênero do que as agriculturas. Não aconteceu isso, né? É um processo. Ninguém sabia, vou domesticar o arroz. Esse ano, o ano que vem vai ter arroz no meu prato. Isso não aconteceu assim. São processos curtos de tomada de decisão feitas no curto prazo. E acho que isso é uma coisa interessante que me leva para o texto do Chakrabarti de novo, que é a escala de tomada de decisão. Porque quando a gente pensa em coisas, a gente foi programado, do ponto de vista evolutivo, para pensar nas soluções, ou tomar decisões, tudo bem, formado por uma série de elementos importantes, mas as decisões são sempre no curto prazo. Choveu mais esse ano, choveu menos, vou plantar mais, vou plantar menos. Ninguém pensa, eu vou inventar agricultura, né, e daqui a 20 anos eu vou virar um fazendeiro. Essas coisas foram acontecendo, é um processo coevolutivo. E o que eu acho que, não sei se eu estou sendo claro aqui, mas o mundo que a gente está vivendo hoje nos empurra para fazer uma coisa que a gente nunca fez antes, que é tomar decisão pensando no futuro distante, né? Não é pensando no ano que vem, ou pensando daqui a 5 anos. A gente vive num planeta, o Chakrabarti fala sobre isso, né? A história humana colapsou com a história do planeta. E a gente tem essa responsabilidade, ou essa condição agora de não adianta mais pensar na... E uma contradição desse mundo contemporâneo é que as decisões locais têm efeitos, né, que são globais. A política interna de países do Oriente Médio, né, a disputa eleitoral dos Estados Unidos esse ano pode levar a uma guerra na Venezuela, por exemplo. É uma questão doméstica do Trump que rebate numa questão política aqui da América do Sul. Então a gente tem esse colapso de escalas. Ele é interessante, acho que tem a ver com essa discussão sobre coisas como agricultura também, mas ele nos coloca numa situação que é nova, que a gente não sabe pensar direito ainda, e coloca em xeque, eu não consigo pensar, sempre fui um crítico, né, dessas visões mais clássicas do iluminismo, a razão vai nos salvar, mas se não for a razão, gente, né, acho que até caras que nem o Latour também tem, de uma maneira muito mais sofisticada do que eu, tem pensado nessas coisas, né? Tudo bem, a razão nos colocou aqui, mas quem é que vai nos tirar daqui? A gente tem objetivamente as condições de fazer a detecção do problema, fazer o diagnóstico, e aqueles gráficos lindos, coloridos, vão nos mostrar o arco-íris, né? Para a salvação do planeta e da humanidade. Mas será que isso vai acontecer mesmo? Não sabemos, mas acho que essa questão, não sei se eu estou sendo claro aqui, mas quando a gente pensa em agricultura, uma mudança importante no foco desse debate na arqueologia aconteceu uns 30 anos atrás, quando essa noção de escala foi incorporada, de tomada de decisão. E essa contribuição do Rindos é fundamental, mostrar que ninguém inventou a agricultura para resolver um problema, mas isso foi um processo coevolutivo que acabou gerando esses arranjos diferentes que a gente vê por aí. E aí, acho que também, para não esticar muito, né, essa questão da estratigrafia, né, que eu acho que o que eu posso fazer, eu estou preparando, não terminei ainda, uma outra apresentação para sexta-feira, eu posso colocá-la na roda, e eu posso, se vocês estiverem afim, a gente pode até fazer mais uma conversa lá na frente, eu posso repetir a aula dessa sexta de novo, porque vai ser uma aula mais, eu acho, não sei se vai dar certo, vai ser um pouco mais técnica, assim, com coisas de geologia, dados climáticos, estratigrafia, né, para mostrar. Mas o que é interessante, o que eu acho legal, eu acho que eu sou um cientista, gosto de pensar que eu sou um cientista, sei lá. O que eu acho legal no que eu faço em arqueologia é essa conversa com todo mundo, todos nós fazemos isso, na verdade, com essa dimensão empírica, né? Tem uma linguagem, é um tipo de documento que é diferente, que é um documento natural, digamos assim, né? Que está lá, que está registrado numa matriz estratigráfica, e que também não é objetivo, né? Não é uma coisa que é uma verdade que está lá, você vai lá, reconhece, a verdade está dita, é sujeito a interpretações, debates, esse tipo de coisa. Mas existe, o que é interessante, eu acho, por que eu gosto da ideia? Eu gosto do Zalavievix e do esforço dele, do grupo que ele representa. Eu acho que a gente tem que mesmo demonstrar do ponto de vista
Por que estratigráfico? Porque essas coisas todas estão registradas em camadas. Plástico produzido, né, gás carbônico, fosfato, a quantidade de adubo que a gente está produzindo, fosfato está sendo jogado. Essas coisas estão deixando um registro nas camadas, né? No gelo, nas geleiras, no fundo do mar. Oi? Tem imagens disso que a gente consegue ver, essas... Eu separei algumas imagens. Tem uma coisa assustadora, mas fascinante, não sei se vocês leram sobre isso, são os terremotos de origem antrópica que estão acontecendo. Em Oklahoma, o estado de Oklahoma, eu botei um mapa e um gráfico para a aula de sexta-feira. A quantidade de terremoto de origem antrópica por causa do fracking, né, daquela coisa do fracionamento para o gás de xisto. Né? Então, a quantidade de terremotos de origem antrópica que está acontecendo em Oklahoma, que é o lugar onde tem muito fracking, né? Vou fazer um trocadilho infame aqui, é assustador, assim, é muito. E até o ano passado, a indústria do petróleo é muito forte em Oklahoma desde o século XIX. Né? Até poucos anos, ano passado, ano retrasado, o estado de Oklahoma relutava, não, isso não é, pode ser que seja natural, veja bem, né? E os dados são inegáveis. Assim, teve mais, tem um gráfico, pena que eu não tenho ele aqui, mas eu mostro depois. A Califórnia sempre tem terremoto, né? A gente sabe, então, vira e mexe tem um terremoto que destrói uma cidade, né? Mas você tem um pico, teve um ano, acho que foi 2018, que aumenta, teve mais terremoto em Oklahoma do que na Califórnia, e são terremotos de origem antrópica. Então isso tem um registro, de novo, né? Vai ter um rearranjo nas camadas, eventualmente vai ser visto do ponto de vista geológico também. Então essas coisas têm uma pegada que é química, a geoquímica é muito importante, porque são partículas, né? Mas tem uma dimensão que não é só química, é física também, é concreto, é plástico, alumínio, né? Sedimento que é redepositado por causa do desmatamento, né? Os deltas estão desaparecendo por causa das barragens. Você constrói uma grande barragem, tem menos água que chega. O Rio Colorado quase não chega mais ao mar hoje, ali na Baixa Califórnia. Então tem um registro estratigráfico também. Deve ter muito mais coisa do que eu estou falando aqui, mas que certamente vai deixar que é visível e que é identificável geologicamente. Tem esse texto que eu falei para vocês, que é um texto técnico, acho que em 2016, que eu li esses dias para a aula. Peguei muitos gráficos dele até. Eu vou passar para a Karen, quem tiver a fim de encarar, está em inglês, é uma coisa meio árida, assim, mas é muito legal. É uma viagem para... Os Soloviev, que são os autores desse texto, onde eles tentam mostrar, tem um monte de evidência que indica, que a gente tem indicadores estratigráficos, sim, de que alguma coisa está acontecendo. Tanto que nesse texto de 2018, o Chakrabarty começa dizendo, olha, a gente não sabe quando o antropoceno começou, mas ninguém discute mais a ideia de que a gente vive no antropoceno, né? Até os bolsonaristas estão dizendo, não é, as queimadas não são, é por causa o clima, né? Quer dizer, eles estão tendo que apelar para a mudança climática, né? De um jeito muito louco, a mudança climática entra na conversa também. Então, eu acho que assim, tudo isso para dizer o quê? Respondendo a pergunta que a Karen fez, eu não sei se eu estou respondendo claramente também, mas assim, a gente tem que tem indicador estratigráfico, são marcadores químicos, mas não são só químicos, são físicos também, e acho que é muito importante, é uma tarefa fundamental para a geologia, para a geomorfologia, para a geografia, sei lá, a arqueologia também, identificar esses marcadores e mostrar como é que eles são ubíquos, como eles estão presentes por todo o planeta, de maneira a caracterizar mesmo uma mudança, né, é um marcador geológico importante. E só para acabar aqui, quer dizer, não é para acabar, mas só para terminar de responder, tem essa coisa de serviço ecossistêmico, né? Eu concordo contigo, cara. Eu uso esse argumento porque ele é importante quando a gente está conversando, né? Mas eu acho que ele é muito utilitarista também. Acho que tem uma questão mais importante que é de direito, né? Direitos humanos. Assim. A gente não tem que destruir a Amazônia porque tem gente que vive lá, e a gente não pode fazer isso, né? Ponto final, digamos assim. Eu sei que não é assim o mundo, né? Mas eu sei que serviço ecossistêmico é um jeito de... Né, o Antônio Nobre tem um discurso muito interessante sobre isso. Ele mostra, né, que sem a floresta não tem agronegócio, né? Não tem chuva, né? Se a floresta é derrubada na Amazônia, chove menos. A gente está vendo isso aqui em São Paulo também, hoje está chovendo até, né? Mas está chovendo cada vez menos no inverno, né? Menos garoa, e isso tem a ver, provavelmente, essas chuvas, os rios voadores, né? Que vêm lá da Amazônia e que irrigam literalmente o centro-oeste e o sudeste. Quer dizer, o agronegócio, a potência brasileira, econômica do agronegócio, ele pode estar ameaçado se o desmatamento continuar. Né? Tanto que tem um pedaço do agronegócio que está
preocupadíssimo com o que está acontecendo agora, porque sabe que não é bom para o negócio do agro. Né? Então, o serviço ecossistêmico também eu não gosto, mas acho que é um argumento que a gente tem que usar, é importante, porque né, senão fica uma coisa muito... Acho que a gente tem que fazer concessão, não é nem concessão, eu acho, construir um discurso político que seja mais inclusivo, né, que inclua mais, que traga mais gente para esse debate. E tem uma coisa, eu acho que a última coisa que eu notei aqui, tem uma expressão em inglês, tem a ver com uma pergunta da Karen também, que é uma expressão meio pejorativa, que eu não sei como traduzir para o português, que é low hanging fruit. É uma fruta que é fácil de colher, né? E esse tipo de expressão é usado para chamar alguém de preguiçoso. Falar, esse cara estava muito fácil, tipo seria uma mamão com açúcar aqui no Brasil, né? Uma coisa que está muito... Na natureza deu um presente para alguém, está muito fácil e não teve nenhum esforço individual nessa tradição puritana, né, de construir, de fazer uma coisa. Mas eu acho que, na verdade, o que a gente vê na Amazônia um pouco é a construção dessas low-hanging fruits ao longo da história. Quer dizer, é um processo de construção da paisagem que vai resultar nisso, né? Quer dizer, não é uma coisa que está dada, a natureza é maravilhosa, exuberante. Eu não sei se eu estou desenvolvendo bem essa ideia, mas eu acho que tem uma coisa né? A ideia de preguiça, né? No fundo é uma ideia que é racista, né? Tem a ver com racismo ambiental também, né? E quando a gente lê os relatos dos viajantes, o Coronel Lábio não fala disso, né? Mas assim, é muito comum, os caras sumiram, né? Tinha 20 caras remando para mim, aí acordei de manhã, não tinha mais ninguém, foram todos embora, um bando de preguiçoso. Mas quem vai ficar remando com o cara, né? Subindo o Rio Negro, subindo... Então, assim, tem uma questão de produção eu quero dizer que tem uma história de produção na Amazônia, dessa exuberância também, e dessa qual que é a palavra que eu ia usar? Já estou batendo o pino aqui, não é exuberância e dessa abundância, que eu acho que é interessante também. E que contrasta com outras tradições, né, outras maneiras de estar. Acho que era isso. Então, assim... Desculpa, Edu. Pode continuar. Parei já. Como a Karen está falando, né, que a abundância e a diversidade como um valor. Sim, valor. Você não vai fazer uma monocultura. E a gente não sabe lidar com isso, né? Essa talvez é a grande questão de pensar a natureza como agente, né? Que o Chakrabarti está nos chamando a fazer, é isso. Quer dizer, a gente não, o que a gente faz com a abundância? A gente destrói, né? A gente só consegue pensar. Né? A ideia de economia é isso, né? O manejo dos recursos escassos, né? A definição clássica de economia é essa. E a gente não consegue pensar numa economia da abundância, porque isso é uma coisa que dá um tilt, né, no nosso sistema operacional baseado, né, que é graneleiro, digamos assim, né, que é padronizador, que é sacanagem com os agricultores lá do Crescente Fértil, né, que tem muita coisa interessante também. Estou construindo um espantalho, digamos assim, mas não é só para facilitar a conversa aqui. Eu acho que sei lá, tem que mudar o sistema operacional mesmo, eu acho. Acho que a gente podia abrir para questões, não sei se dos 58 resistentes aqui, se vocês têm questões ou comentários para fazer para a gente, para o Edu, aproveitar o Edu aqui. Talvez a gente, já que o Edu se prontificou a repetir uma outra sessão, quem sabe mais para frente, né? Mas enfim, vamos aproveitar o Edu hoje. Poxa, posso fazer só uma pergunta muito rápida, assim, que é mais uma curiosidade. A gente acho que pode ficar horas e horas aqui ouvindo o professor Eduardo, tá bom demais. Muito obrigado mesmo, assim, por ter vindo e enfim. Eu fiquei aqui pensando, fiquei curioso aqui em relação ao que você fala... também dos geoglifos, né, lá na Amazônia. E aí, assim, eu queria saber se você tem experiências também de arqueologia compartilhada com os povos indígenas de lá, e se isso rola nos seus campos, assim. E aí eu tenho muita curiosidade para saber o que esses povos atuais falam, né, dessas estruturas, desses caminhos, enfim, aí... Assim, até quando você estava contando do pioneiro de Lábrea, né, que enfim, circulou por esses caminhos, foi inevitável até lembrar do Fitzcarraldo, né, que eu pensei que se ele tivesse achado um caminho desse, teria poupado muito esforço, né, só uma
uma brincadeira com o filme, mas Sim. eu queria saber sobre esses povos, se eles, enfim, o que eles falam sobre isso hoje. Mas o Fitzcarraldo estava lá no Madre de Deus também, né? Ele estava andando por essa região ali, dessa região da Amazônia peruana. Então, ele provavelmente aquele varadouro que ele construiu, ele era um varadouro que certamente era um caminho indígena também. Então, olha, legal. Até onde eu sei, assim, tem uma antropóloga finlandesa, a Pirlo, né? Pirlo Vartanen, né? E eu participei de uma, era uma discussão sobre sítios do Acre. E ela fala que para o Apurinã, por exemplo, eles sabem desses geoglifos, eles não querem, eles evitam esses lugares, eles sabem que eles existem, sabem que são dos antigos, mas eles evitam ter hoje em dia uma relação de proximidade com esses sítios. Ela também acha, tem um trabalho dela muito bacana, que ela publicou alguns anos atrás, que ela acha que tem um padrão geométrico desses sítios que pode ser lido, uma espécie de gramática geométrica da produção dos Apurinã, que é um grupo que vive nessa região lá do Amazonas e do Acre também. No caso de arqueologia compartilhada, essa escavação nesse sítio que a gente estava agora, quando começou a pandemia, foi uma escavação que a gente fez com os indígenas Tupari, lá dessa terra indígena. E essa história, está todo mundo cansado, mas é uma história interessante de contar. Esse sítio, quando a gente chegou a ele em 2013, tem um arqueólogo gaúcho que trabalhou lá nos anos 80 e foi embora. E aí foi criada uma reserva biológica lá. Tinha uma fazenda no alto do sítio, um sambaquita, era uma colina, a fazenda teve que ir embora e tinha uma aldeia indígena que ficava perto também, e eles tiveram que abandonar essa aldeia por causa da Rebio, da criação da Rebio. E tinha uma aldeia quilombola também, na beira do Guaporé, que também foi abandonada. Bom, quando 30 anos depois a gente volta para lá, era uma Rebio, era um lugar teoricamente selvagem, sem ninguém, e a gente chega lá, relocalizamos o sítio, foi uma canseira, era um lugar de difícil acesso mesmo. Quando a gente chega lá, tinha claramente um acampamento ali, você tinha fogueira, uns pedaços de chapa de metal, e aí a gente abriu, era uma área coberta de mato, a gente limpou o mato, fizemos uma topografia, começamos a escavar o sítio, e deixamos lonas, enxadas, um monte de coisa guardada ali para quando a gente voltasse no ano seguinte. Quando a gente volta no ano seguinte, não tinha mais nada, e tinha um monte de nome escrito nas árvores. Carlinhos, Aldeia Palhau. A gente falou, pô, são os Tupari, eles estão vindo aqui, né? Eles continuam ocupando esse sítio. E aí começou uma conversa, a gente deixou umas cartas, botamos num saco plástico e pregamos nas árvores. A gente começou a fazer uma conversa através das árvores, literalmente, com os Tupari dessa aldeia. E aí, bom, para resumir uma história mais longa, a gente esse ano fez um campo com eles pela primeira vez. Nós fomos até a aldeia, conversamos com eles, eram eles mesmos, eles sabiam quem nós éramos, apesar de não saber, nos conhecer, né? E aí, esse ano a gente fez um campo com eles, a gente ficava morando num barco e escavamos um cemitério com eles, que é uma coisa super interessante, mas complicada e delicada também, porque não é todo mundo que gosta de mexer com sepultamento. É um cemitério que eles reconhecem que não é Tupari, não é mesmo, que tem mais de 4.000 anos, mas eles participaram da escavação. Isso foi muito interessante, porque na hora de tirar o sepultamento, ninguém queria mexer nos ossos. Tá todo mundo ali no entorno, o pessoal trabalhava super bem no campo, mas na hora de ninguém se opôs a que a gente fizesse a exumação dos sepultamentos, mas na hora de descer e começar a fazer o trabalho mais delicado, nos ossos ninguém queria saber. E no dia que a gente tirou um sepultamento, a gente tirou o tronco de um indivíduo, deu o maior trabalho, caiu um puta temporal, assim, virou o tempo, entrou uma ventania, começou a ventar, não chegou a chover, mas uma ventania, batendo pau, tudo. E os caras, vocês estão fazendo isso, o que vocês esperavam, né? Os Tupari. Todo mundo do outro lado do sítio, ninguém estava bravo nem nada, pelo menos aparentemente não. Acho que não mesmo, né? Mas vocês estão mexendo com coisa de gente antiga, tá tirando da terra, e eu acho que eles têm razão mesmo, você levanta né? Tem uma coisa acontecendo ali. Então, assim, essa coisa de arqueologia colaborativa, eu acho que é uma coisa que está crescendo cada vez mais. Eu acho que não tem um outro caminho que não seja esse, para quem trabalha na Amazônia, mas acho que não só na Amazônia. Tem muitos alunos indígenas fazendo graduação e pós-graduação em arqueologia hoje, né, em diferentes escolas aqui no Brasil. Chamem, né? O Jaime Chamem, que faz mestrado lá na UFMG, fez a graduação, que é o YY, né? Até brinco com ele, que ele é YY, tem que fazer mestrado em Minas Gerais. Eu sei que essa piada é de tiozão, mas não posso perder uma piada dessa, sem graça. E Santarém tem vários alunos indígenas na UFOPA, né, em Rondônia também, no Amazonas. Então está crescendo. Isso é uma coisa interessante. Às vezes tem muito conflito,
porque quem faz arqueologia ainda é um monte de homem branco, mulheres também, né? Então, isso é uma discussão interessante, mas acho que é uma discussão que entrou para ficar e vai ficar na arqueologia, e acho que é boa para a arqueologia, vai enriquecer, está enriquecendo muito. Então, cada vez mais, eu acho. Tem gente que não liga para a arqueologia também, né? Eu já trabalhei muito em terra indígena, as pessoas acham legal no começo, depois perdem o interesse, né? E tudo bem, né? Mas não tem... Então, varia muito de caso a caso, eu acho. Edu, tem uma pergunta, o Juliano queria perguntar. Juliano, se você quiser ligar o microfone, perguntar. Beleza, obrigado. Professor, muito obrigado pela palestra. Eu queria saber se vocês têm pensado, se já estão fazendo, seja desde o ponto de vista da escavação arqueológica ou desde a paleoecologia, se tem acompanhado também uma mudança nas populações ou uma domesticação de fauna, não somente de flora. Olha, tem um trabalho, tem uma colega minha, o nome dela é Gabriela Prestes Carneiro, que é uma zooarqueóloga, ela é professora lá em Santarém, na UFOPA. Ela tem um trabalho muito bacana, a gente trabalha juntos, né? E ela tem um trabalho muito legal que ela fez na Bolívia, onde ela mostra que você tem eu coordeno um projeto agora que inclui pesquisas na Bolívia e no Brasil. E a gente trabalha em 3 áreas. Uma área na Bolívia que tem áreas abertas, é uma savana alagada. Trabalho com colegas bolivianos também, né? Um monte de gente, né? E onde nós temos sítios monumentais, são grandes estruturas de terra, 7, 8, 15 metros de altura, construídas, que nem aquelas do Marajó, mas maiores ainda, assim. E a gente tem essas estruturas do lado boliviano, começam mais ou menos uns 1.600 anos atrás, tem uma área de transição entre savana e floresta, que é esse Sambaqui Monte Castelo, que está no, né? E quando a gente entra do lado da floresta, que hoje em dia lá no norte não tem mais floresta, mas tinha, que é o norte de Rondônia, então a nossa ideia é tentar entender, quem coordena esse projeto comigo é um paleoclimatólogo, e a gente está tentando entender como é que os padrões de mudança climática durante o Holoceno têm a ver com esse processo de adoção de plantas, agricultura e emergência das sociedades mais hierarquizadas por ali. Mas, resumindo, a Gabriela tem um trabalho muito bacana onde ela mostra, isso ela já fez o doutorado dela, que nesses sítios da Bolívia, esses grandes aterros, existem poços que estão associados a esses aterros. Ela encontrou muito osso de mussum. E mussum é um peixe que quase ninguém mais come hoje em dia, mas é um peixe que o pessoal mais antigo ainda come, é uma espécie de um minhocão, assim. Ele tem uma capacidade de sobreviver, ela descobriu isso no doutorado dela, que mesmo no verão, quando os lagos secam, ele cava uns buracos e sobrevive, ele fica respirando ali e não morre. Então, ela acha que tinha um sistema que não era de domesticação, mas que era de manejo do mussum, que era uma espécie importante que eles manejavam associado à ocupação desses sítios da Bolívia. Evidências de domesticação, que eu saiba, na Amazônia, a única que a gente tem é de um tipo de pato, que também vem desses sítios da Bolívia, mas não sei se chega a ser uma domesticação, mas os ossos a gente tem vários ossos de indivíduos, desses patos, que tem uma deformação numa das patas, os ossos de patas, e isso tem a ver talvez porque eles estavam sendo amarrados e mantidos presos. E os dados de isótopos de carbono, que é uma coisa que eu vou falar mais na sexta, assim, mostram um consumo muito grande de milho. Na verdade, eles comiam mais milho do que as mulheres. É uma situação muito louca, né? Então, se a gente comparar os ossos dos homens, das mulheres e dos patos, esses patos estavam amarrados, tinham um consumo de milho muito grande. Então, não chega a ser domesticação, mas sei lá, um cativeiro, né? Um manejo mais intensivo desse tipo de espécie. Mas de outras, a gente tem evidências de currais de tartaruga, né? Que os cronistas falam, mas domesticação de animais na Amazônia, eu desconheço, a não ser esse exemplo do pato aqui. Mais questões? Acho que está todo mundo cansado, né? Ué, o que a gente pode fazer é combinar, Karen e Renato. Se vocês acharem, a gente vê na sexta, se vocês acharem legal, na sexta a gente pode. Vocês veem o calendário aí, não precisa ser também, né? Mais para frente a gente combina um dia e, se tiver espaço, a gente pode fazer essa Não, seria ótimo. E quem também quiser assistir a aula de sexta, eu acho que a gente pode passar o link, sexta às 4h. Também pode ser uma, e depois a gente volta mais para frente do curso, essas questões todas, né? Uhum.
Exato. As formas geométricas dos sítios. Ó, interessante isso, esses sítios do Acre, porque quando eles foram descobertos, nos anos... Eles são conhecidos desde os anos 80, mas começaram a ficar mais famosos a partir dos anos 2000. E todo mundo, nossa, sociedades complexas, né? Porque tinha essa coisa da arqueologia da Amazônia, sociedades complexas, né? Vamos achar as nossas pirâmides aqui na Amazônia, os nossos incas, entre aspas, aqui, né? Essa era a obsessão dos arqueólogos, inclusive eu, da Amazônia durante uma época. Isso, nos anos 2000 já tinha mudado um pouco de opinião, mas quando esses sítios do Acre foram descobertos, né, sociedades complexas, organização, divisão do trabalho, né, desigualdade social, e aí a pessoa começou a trabalhar nesses sítios, assim, tem muitos sítios onde não tem cerâmica, né, tem poucas, alguns têm cerâmica, outros não tem quase nada de cerâmica. Aquele sítio que eu mostrei para você das estradas, por exemplo, aqueles montículos que nós escavamos, é super bacana isso, porque assim, a gente sabe, a gente vê pela estratigrafia que são montículos, tem camadas construtivas e camadas de ocupação. As camadas construtivas são mais alaranjadas e tem menos material arqueológico, e as camadas de ocupação são mais escuras e tem muito carvão, tem cerâmica. Então a gente pode, é uma boa hipótese, ocupação e construção, alternando essas, né? Só que a gente não tem evidência de construção de casa. Então esses caras estavam construindo um montículo, não tem buraco de estaca, a Okemark, né, construção quando você imagina a construção, é claro que isso está errado, essa imaginação, mas assim, o senso comum vai pensar o quê? Estão construindo essas estruturas para morar em cima, né? São montículos e tem as casas, ou as malocas em cima deles. O que eu acho que estava rolando ali? Eles faziam esses montículos, mas era para montar um acampamento, devia passar o inverno ali, na época da chuva, e depois ir embora. Então, quando a gente pensa em estrutura, que eu vou chamar entre várias aspas aqui, de monumental em arqueologia, a gente pensa em sedentarismo, digamos assim, né, permanência. Mas o caso do Acre é interessante porque é monumentalidade com mobilidade, que é uma coisa que não dá uma linha cruzada, digamos assim, no repertório de referência que a gente tem para analisar essas coisas. Então, eu acho que isso é interessante, de novo, quebra essa lógica da razão prática, né, do utilitarismo. Quer dizer, nos força a pensar outras formas de relação no passado, né? Então, por que formas geométricas? Não sei, mas eu sei que esses caras faziam esses círculos maravilhosos, perfeitos. Eu não consigo desenhar uma folha de papel. E em áreas cobertas por mata, provavelmente com pouco material arqueológico associado. Alguma festa, alguma coisa, né? Sei lá, né? Juntava todo mundo. Iniciação feminina, masculina, não sei, a gente não tem uma boa explicação para isso ainda. Uma boa explicação que tem a ver com a razão prática. A gente pode pensar em explicações interessantes que passem por outros tipos de lógicas que não essa lógica da utilitária, digamos assim. Como dizia o Salles, né, as sociedades da abundância são essas, que você tem excedente, tudo mais é para ser gastado. É para gastar, é para gastar. Não é para acumular, né? Não. Não é essa imagem da previdência, né? Plantar o trigo pensando em armazenar e justamente, né? Não é uma imagem, não é uma floresta, digamos assim, que não, justamente, né? A abundância é tal que não é necessário você ter esse sentido de previdência e de acumulação que garante a subsistência, justamente porque não é preciso, né? Assim, eu acho que também tem uma coisa meio nesse sentido de que tem tanto a coisa da mobilidade, que eu acho que é super importante, outro aspecto que eu acho que a gente vai voltar bastante na coisa do Scott, no livro do Scott, mas porque também, justamente, né, num ambiente tal em que a abundância é a regra do jogo, não precisa. Sim, faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Para que plantar, ficar fixo num determinado lugar, trabalhar esse tanto de horas, porque justamente dá trabalho, né? Fazer roça dá muito trabalho. Não, e o custo social, acho que psicológico, né, da convivência contínua, o ano inteiro. A convivência contínua é insuportável. Vou dar um rolê agora no confinamento todo mundo sabe que é insuportável, parente. Agora vai ficar longe. Porque justamente você tem as epidemias, você não tem possibilidade de dispersão também. Né? A gente está encurralado, todo mundo. Nucleado, né?
Mais questões? Eu, sem querer cansar todo mundo, tenho mais um. Vai lá. Eu queria saber se nessas escavações mais antigas da Amazônia tem esqueletos, e se seria possível, a partir desse material, estabelecer um estudo de arqueogenética ou algo similar para determinar o parentesco deles com populações atuais. Olha, não tem, assim, a gente tem, é interessante isso, porque tem um debate agora sobre a antiguidade da ocupação das Américas, né, e tem cada vez mais sítios. Antigamente, você achava que não podia ter mais de 12 mil anos, né? Agora saiu faz pouco tempo um sítio lá no México, né, que tem 26 mil, eu acho. Tem os sítios do Piauí que tem 22, 24, Mato Grosso também agora. Então, cada vez mais a gente está empurrando para trás esse limite, mas a gente não tem nenhum sepultamento nas Américas que tenha mais de 11 mil anos. E na Amazônia, eu vou te falar, eu posso estar falando uma bobagem agora, preciso pensar. Eu acho que a gente não tem nada que tenha mais de 4, 5 mil anos. A gente tem fora da Amazônia, aqui em São Paulo, 9 mil anos, por exemplo, no Chile, vários lugares da América do Sul, né, sepultamentos antigos. Então, e agora tem saído alguns trabalhos de arqueogenética, né, que são interessantes. Assim, tem uma teoria social que às vezes é meio ingênua, eu acho, por trás disso, mas os resultados são interessantes. Por exemplo, o que nós sabemos? Que, basicamente, todas as populações do Novo Mundo, com exceção das populações do norte, do extremo norte do Canadá, Athabascans, né, e os grupos Inuit, né, elas têm uma relação genética comum. Tem uma população interessante que é a tal da população Y, que ninguém sabe o que é direito, que são os grupos Suruí, aqui de Rondônia e Caritiana. Eu acho que tem uma ligação genética com o Pacífico, é uma coisa que ninguém entende direito. Provavelmente vai ser um ruído que vai ser... Mas, assim, o que a gente pode dizer é que, em linhas gerais, existe uma herança genética que é comum, isso pode ser traçada por vários tipos de linhagens, de DNA nuclear. Isso é muito interessante, porque reforça essa hipótese, que é uma coisa que já se suspeitava, mas está ficando cada vez mais clara. Agora, tem uma série de outros detalhes assim que estão aparecendo também. Que, né, eu estou contando uma história aqui de maneira muito mais genérica, digamos aqui, assim, mas sim, a gente tem dados interessantes. É uma questão complicada politicamente, porque não é todo mundo que quer que se é mostrado, né? Tem muitas coleções antigas que foram aqueles trabalhos do James Neal, por exemplo, com os Yanomami, são super politicamente e eticamente complicados e condenáveis, mas sim, é uma área interessante que está crescendo bastante. E se existir, eu acho que ela vai demandar. O que está acontecendo hoje nessa área? A gente tem meia dúzia de laboratórios no mundo que são super poderosos, que estão em Harvard, que estão no Max Planck lá na Alemanha, que estão tem um grande, tem um Cambridge, tem um grande em Copenhague. É que nem aquele mapa da energia que eu mostrei, assim, geralmente lugar que tem muita luz acesa tem laboratório de DNA funcionando, assim, humano. Então, esses caras, o que eles fazem? Eles passam rapa, eles estão literalmente, não quero vou dar o benefício da dúvida aqui, mas eles estão minando, digamos assim, explorando coleções de material ósseo por todo o planeta para extrair DNA. É uma briga entre as instituições subordinadas, né, porque qual que é o mercado disso? É coautoria em artigo científico, em jornal de grande impacto. Então o cara põe o nome num artigo da Science ou da Nature, entra como coautor, tem um trabalho importante que aquela pessoa fez de escavar, exumar aquele material, ou fazer a curadoria daquilo, mas você vai lá, né, esses os chefes desses laboratórios são os primeiros autores desses artigos. Tem um debate, tem uma matéria no New York Times, eu posso ir atrás disso se eu me lembrar, se vocês me lembrarem também. Esse ano, eu acho que é interessante sobre isso, na revista do New York Times. Tem um cara chamado David Icke, que tem um laboratório lá em Harvard, que é um dos maiores laboratórios do mundo, e mostra o que ele fez para cortejar, literalmente, colegas de Vanuatu e da Nova Caledônia, lá no Pacífico, para conseguir a amostra. É uma história muito louca. Essa briga eu estou vendo acontecer do meu lado, assim, porque eu tenho colegas que trabalham com isso. Então, se tem uma questão política que reforça essa relação subalterna entre norte e sul, que é uma coisa que é ruim, mas tem a questão ética também do uso desse tipo de informação, que tem que ser muito cuidadosa, mas os resultados são muito interessantes, né? É muito legal. Tem um artigo sobre milho muito bacana, por exemplo, que mostra como o milho foi domesticado na Mesoamérica, DNA de milho, né? Chega aqui na Amazônia, passa por um processo novo de seleção,
tem coisas muito interessantes que estão rolando nessa área. Tem gente que não gosta disso, eu tenho colegas que são super críticos, assim, mas eu acho que é uma coisa bem bacana. Se a gente tomar as precauções todas que tem que tomar, os resultados podem ser muito legais. Assim. Legal, Edu. Depois, se você lembrar dessa matéria, passa para a gente. Tá, vou anotar aqui para não me esquecer. E eu vou mandar também aquele artigo técnico lá das camadas, vou mandar também. Beleza, tá ótimo. Poxa, Edu, muito obrigado mesmo, foi incrível. Obrigado a vocês, valeu, foi legal mesmo, obrigado. Você vê, passou o tempo, né, conversando e foi... Já são 11h12, nossa, meu Deus. Mas tá ótimo, a gente não tem que pegar... Ninguém tem não tem circular, né? Não. Valeu, obrigado aí, obrigado a vocês, Karen, Renato, pelo convite. Super obrigada, Edu, sempre muito bom te ouvir, a gente aprende muito. Obrigado. A gente passa, então, o link da aula da sexta, para quem puder, e aí depois, a gente convida o Edu de novo. Se bem que a gente vai disponibilizar depois a gravação da aula da sexta-feira, né? Assim, a ideia também é a gente fazer um canal com essas gravações. Quem quiser participar, lógico, está super convidado, mas quem não puder, a gente também vai deixar disponível essa gravação. Professores, eu queria perguntar se o link da aula da sexta vocês vão colocar no Classroom mesmo? Caio, não faça essa pergunta que a gente está apanhando. E agora?